Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula hoje aqui. O tema da nossa aula de hoje é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, esse instituto tão importante e tão presente nos contratos de trabalho, especialmente no contrato de emprego, na relação de emprego. E hoje vamos aprender tudo sobre o FGTS. Já que você chegou aqui nesse vídeo, aproveita e já dá o like, diz aí que gostei para o YouTube entender que esse vídeo é legal e compartilhar com mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal ainda, também se inscreve no canal e dá o seu joinha no vídeo. Eu tenho também o meu canal do Telegram, tem um link para participar aqui na descrição desse vídeo. E para quem não me segue no Instagram, @nataliaoliveira.a. Lá eu compartilho várias dicas de direito processual do trabalho e direito material do trabalho. Então espero vocês aí e a gente se encontra nas redes sociais. Vamos ao que interessa, vamos ao assunto da aula de hoje, FGTS. O FGTS é regido pela Lei 8.036 de 90. Mas o que antecedeu o FGTS? Como a gente veio parar no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço presente aí nos contratos na relação de emprego? Gente, o que é que nós tínhamos antes do FGTS? Anterior ao FGTS, a gente tinha a Lei 5.107 de 66, que já falava a respeito do FGTS, mas não especificamente da forma como a gente tem hoje. Mas antes disso, nós tínhamos o Instituto da Estabilidade, adquirida pelo empregado após 10 anos ali no emprego. O que acontece? Essa estabilidade, como a gente até pode entender as estabilidades que nós temos hoje, ela é um impeditivo ao poder diretivo ali do empregador, a possibilidade ali de romper o contrato de trabalho. Então, quando nós tínhamos a instabilidade, anteriormente o FGTS, para a dispensa desses empregados, havia ali esse óbice, então havia um entrave para o rompimento do contrato de trabalho. Então, o FGTS ele vem para romper isso e tornar mais dinâmico o mercado de trabalho. Essa é a ideia que vem ali lá em 66, quando a gente tem a primeira lei, que é a 5.107, e depois quando a gente tem a lei 8.036 de 90, que trata especificamente a lei que nós temos hoje, que trata sobre o FGTS. Então, o que acontece? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é depositado em conta vinculada do empregado no importe de 8%, calculado com base na remuneração desse empregado. Então, o empregador ele procede com esses depósitos mensalmente até o 7º dia de cada mês, do mês subsequente à prestação de serviço. E aí, esse empregado, em caso de rompimento do contrato de trabalho, independente da quantidade de tempo ali, do lapso temporal que aquele vínculo se deu, esse empregado ele não tem mais ali a estabilidade e, ao contrário, ele vai ter direito ao saque do seu FGTS, movimentar as contas do seu FGTS. Claro, dependendo de como se deu essa rescisão do contrato, essa extinção de contrato, esse empregado também vai fazer jus ao que a gente chama de multa de 40% do FGTS. A gente vai ver na aula aqui um pouquinho sobre isso, também a rescisão por culpa recíproca, a rescisão por comum acordo, como fica o pagamento do FGTS nesses casos de rescisão. Então, o que vocês precisam entender inicialmente? Todos os empregadores, eles ficam obrigados a depositar em conta vinculada, em conta bancária vinculada do empregado, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou remuneração devida no mês anterior ao pagamento do FGTS. Ou seja, eu estou pagando esse FGTS agora aqui no mês de outubro, até o dia 7 de outubro, e a base de cálculo vai ser a remuneração devida ou a remuneração paga a esse empregado no mês de setembro. Incluída aí na remuneração, no cálculo dessa remuneração, as parcelas do artigo 457 e 458, como comissões, gorjetas, devem servir de base de cálculo do FGTS e também o que a gente chama de 13º, a gratificação natalina, também vai incidir o FGTS. Então, esse é o primeiro detalhe que vocês devem aprender com o FGTS. A alíquota que é de 8%, tá? A gente não pode esquecer isso. E a base de cálculo, que é a remuneração devida ao empregado, paga ao empregado no mês anterior ao pagamento do FGTS.
Interessante a gente até lembrar da medida provisória 905, que instituiu o chamado contrato verde e amarelo. Essa medida provisória ela veio a caducar, né? Essa medida provisória não está aí mais em vigência, mas ela tratava de uma diminuição dessa alíquota do FGTS para aqueles empregados entre 18 e 29 anos que estivessem ali no primeiro emprego. Então, a gente tinha uma alíquota de 2% para esse caso no chamado contrato verde-amarelo. Mas enfatizo a vocês que essa medida provisória ela já caducou e não temos mais aí a aplicação desse contrato verde-amarelo. A gente tem aí para todos os empregados hoje essa alíquota de 8%. Tá? Excetuando os aprendizes, que a gente também vai ver daqui a pouco, que também é de 2% a alíquota, tá certo? O agente operador dos recursos do FGTS. Eu falei para vocês que é depositado em uma conta vinculada do empregado, certo? Então, a gente tem um agente operador, um banco que faz a gestão aí, que organiza o paga-saque, os depósitos do FGTS. E qual é esse agente operador? A Caixa Econômica Federal. Hoje, inclusive, está tudo muito mais facilitado. O próprio trabalhador tem o seu saldo do FGTS na palma da mão, com os aplicativos da Caixa Econômica Federal. Então, é uma facilidade aí que a Caixa Econômica trouxe para o trabalhador, né? E aí esse trabalhador consegue acompanhar ali, mês a mês, os seus depósitos de FGTS. Isso está previsto, gente, lá no artigo 7º da Lei 8.036, que o agente operador das contas do FGTS, dos recursos, melhor dizendo, do FGTS é a Caixa Econômica Federal. Mas não é só a Caixa Econômica Federal que tem ali uma participação na gestão do saldo do FGTS. O FGTS é utilizado muito, gente, para os programas habitacionais do governo federal. E sendo assim, nós temos um gestor da aplicação. A gente tem o gestor da aplicação, o agente operador e o conselho curador do FGTS. Esses três órgãos, essas três figuras, melhor dizendo, elas vão gerir ali os recursos do FGTS e vão observar os preceitos previstos na Lei 8.036 para que não haja desvio desses saldos vinculados, para que o empregado não receba também devidamente, a gente vai ver as hipóteses de saque, de acesso ao FGTS pelo empregado. Então, observem vocês que o valor está vinculado lá no CPF do empregado, mas esse valor, a prima facie, ele não é do empregado ainda, tá? Esse valor, a prima facie, ele está ali para o empregado fazer uso em circunstâncias específicas que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E, inclusive, aí, a possibilidade dessa movimentação quando, obviamente, da rescisão do contrato de trabalho. E aí a gente vai falando dessa ideia do contrato de trabalho, aí já chama a atenção quem são esses trabalhadores que fazem jus ao FGTS. E aí a gente lembra do trabalhador doméstico que não tinha, até pouco tempo atrás, acesso ao FGTS. Era uma faculdade, o artigo 7º da Constituição concedia, né, atribuía o pagamento do FGTS como uma faculdade do empregador. Mas aí, felizmente, isso aí foi alterado e aí o FGTS agora é obrigatório também aos empregados domésticos, da mesma forma que os empregados convencionais, aí, os empregados que estão ali fora do ambiente doméstico, tá certo? O depósito desse FGTS, como eu disse, ele é feito até o 7º dia do mês subsequente à realização da atividade desempenhada pelo empregado e, inclusive, esse depósito vai acontecer em casos de afastamento para serviço militar obrigatório e em caso do empregado estar afastado por acidente de trabalho. Está lá previsto também na Lei 8.036. Isso é muito importante, porque em caso de suspensão do contrato de trabalho, eu não tenho ali a prestação de serviço e, portanto, eu não teria ali o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço naquele período. Acontece que, no caso de acidente de trabalho e prestação de serviço militar obrigatório, nós temos sim essa obrigação de fazer o depósito. O empregador deve contar aí com o pagamento, deve proceder com o pagamento desses depósitos, tá certo? Os aprendizes, como eu disse a vocês, eles têm uma alíquota de 2%, que lembra aí o que a gente tinha anteriormente na medida provisória 905 de 2019 e que foi
revogada. Com relação aos depósitos, um outro detalhe que a gente não pode esquecer é que esse depósito, se é até o dia 7 de cada mês. Se o dia 7, gente, não for dia útil, ele vai ser pago no dia imediatamente anterior, no dia útil imediatamente anterior. Então, não tem prorrogação. Se o empregador deixa para pagar no dia subsequente, porque o dia 7 não foi útil, ele vai incidir ali o pagamento de multa e juros pelo pagamento em atraso desse FGTS, tá? Inclusive, esse saldo de FGTS sofre ali atualização a cada dia 10, o dia 10 de cada mês, os valores depositados na conta vinculada do empregado, desculpe, ele é corrigido monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização de saldos de depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano. Essa é a atualização que temos para o FGTS. Então, esse valor fica lá, o empregado vai sendo ali, esse valor vai sendo atualizado no dia 10 de cada mês. Beleza? Mais uma vez, lembro aqui para vocês, se vocês estão gostando da aula, dá um legal aí para o YouTube entender que esse vídeo é legal, compartilhar com mais pessoas, isso é muito importante. E também se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, para a gente ter mais e mais pessoas. E ativa o sininho das notificações, inclusive, porque a gente tem aula todo sábado, ao vivo, às 9 horas da manhã. Essa aula de hoje é uma aula excepcional, que, via de regra, nossas aulas são ao vivo todo sábado às 9 horas, tá? Então, não esquece de ativar o sininho com as notificações para você não perder nenhuma aula, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui falando sobre o FGTS, a importância do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí a gente já pode pensar nesse FGTS, quais são as hipóteses ali de utilização do FGTS pelo empregado. Como é que esse empregado, quando é que esse empregado vai fazer jus a movimentar ali o saldo do seu FGTS que está depositado ali, vinculado ao seu CPF. Vamos lá? Primeiro detalhe que eu quero falar para vocês é a rescisão contratual. Isso é regra, né? O empregado dispensado sem justa causa, ele vai fazer jus à movimentação ali do seu FGTS. O empregador tem a obrigação de entregar as guias correspondentes à chave de conectividade para esse empregado movimentar ali o saldo da sua conta do FGTS lá na Caixa Econômica. Então, esse empregador tem essa obrigação de fazer. Se não o fizer, pode aí ser condenado, ser eventualmente uma reclamação trabalhista ali a indenizar esse empregado, a indenização substitutiva de todo o saldo que porventura aquele empregado não conseguiu movimentar. Então, é obrigação de fazer que o empregador deve, na rescisão do contrato de trabalho, fornecer ali as guias para esse empregado fazer o uso, movimentar, ter acesso ao saldo depositado no seu FGTS. O detalhe é que esse saldo depositado, gente, é o depositado durante aquele vínculo de emprego, tá? Se o empregado foi dispensado em uma outra oportunidade por justa causa e por isso não teve acesso ao seu FGTS, nesse caso, na rescisão do contrato de trabalho e um contrato futuro que se dê sem justa causa, esse empregado não vai movimentar todo o saldo depositado, mas tão somente aquele saldo referente àquele vínculo. Beleza? É importante isso, porque muitas vezes causa a impressão, o empregado está ali sempre na palma da mão agora, como eu disse, através dos aplicativos, com acesso ao saldo do seu FGTS. Então, ele, por vezes, pode achar que ele teve uma outra oportunidade, um depósito que não conseguiu sacar, por exemplo, como esse caso da justa causa, que não tem direito ao saque. Então, aí ele só vai movimentar, frisando, só movimentar o saldo do período trabalhado naquela empresa. Beleza? Não pode esquecer isso. Então, vamos ver aqui o que é que diz o artigo 18 da Lei 8.036, referente à rescisão do contrato. Vou abrir aqui a legislação para a gente falar um pouquinho. Olha o que diz o artigo 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador, no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Então, observe
ele ser esse empregado. Isso aqui é interessante porque é importante para a gente mencionar por conta do aviso prévio indenizado, entendeu? Então, é no mês imediatamente anterior ao mês que se deu aquela rescisão e também ao mês que aquele empregado efetivamente trabalhou, se ainda não tiver sido recolhido. Então, eu estou sendo rescindi o meu contrato de trabalho agora, ontem, dia 30 de setembro, no dia 7 de outubro, meu empregador tem que continuar a pagar meu depósito, porque eu trabalhei ali no período correspondente ao mês anterior. E lembrando que foi o que eu disse para vocês no iniciozinho aqui do vídeo, que esses depósitos eles ocorrem no mês subsequente à prestação de serviço do empregado, correspondente ali calculado com a base de cálculo da remuneração paga ou devida àquele empregado. Então, esse paga ou devida é importante a gente perceber, porque se o empregador não fizer o pagamento do salário, não quer dizer que não vai ter o pagamento do FGTS. Se uma vez prestado o serviço, natureza salarial ali da parcela tem que incidir ali, a alíquota do FGTS vai incidir sobre aquele montante final, tá? Beleza? Um outro detalhe, a gente vai falar daqui a pouco, vou seguir aqui que aí eu já falo para vocês, nessa rescisão do contrato de trabalho. E aí eu já coloco aqui artigo 18, parágrafo 1º. Na hipótese da despedida pelo empregador sem justa causa, ou seja, a critério do empregador, fazendo uso do seu poder diretivo, depositará este, no caso o empregador, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato. Olha o corte aí, o corte temporal da vigência do contrato. O empregador não vai fazer o pagamento da indenização de 40%, da multa de 40%, como a gente chama, referente a um saldo que porventura esteja depositado na conta vinculada daquele empregado, mas que não seja daquele período do vínculo havido ali entre aquele empregado e empregador. Então, parágrafo 1º do artigo 18, que é que diz, vai pagar 40% sobre o saldo da conta da conta do empregador vinculada do período daquele contrato de trabalho. Nem a mais e nem a menos, mas naquele período, naquele corte ali, a gente tem essa obrigatoriedade do pagamento e a incidência sobre aquele saldo. E aí, um outro detalhe, coloco o asterisco aí no caderno de vocês, não esquece disso, que esses 40% não é sobre somente o que está depositado, mas é relativo àquele período que, ainda que o empregador não tenha realizado o depósito, ele deveria ter feito. Então, exemplo, eu laborei 1 ano em determinada empresa, a empresa só depositou 3 meses do meu FGTS. Quando a minha rescisão, ao final dos 12 meses, a multa de 40% não é calculada sobre os 3 meses que ela depositou. Porque aí seria se beneficiar com a sua própria torpeza, né? Então a empresa vai falar, não vou depositar FGTS, que na hora da rescisão eu só pago em cima do que eu depositei. Então não, é sobre a importância que deveria ali ter sido depositado em todo o período. Se o empregador for um empregador correto, obviamente vai ter recolhido ali o pago o FGTS em todo o período, como assim determina a Lei 8.036. Mas se assim não fizer, não se eximirá, não ficará ali isento do pagamento, inclusive podendo aí sofrer uma ação, o empregado percebendo a diferença no seu saldo, ir lá e pleitear judicialmente o recebimento das diferenças do FGTS, bem como da multa relativo àquele período. Tá certo? Então, rescisão sem justa causa, o empregado vai fazer jus à movimentação da sua conta, tá? E além disso, o pagamento de 40% do que a gente chama de multa do FGTS. Rescisão por culpa recíproca ou força maior. Essa é o parágrafo 2º do artigo 18. Esse assunto foi, assim, super falado agora nesse momento de pandemia que nós vivemos, né? Aplica a força maior, não aplica a força maior, para poder reduzir o FGTS, a multa, como é que funciona? O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 18? Vamos lá, vem comigo. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho. Isso é tão importante, gente. Eu vou falar com vocês agorinha sobre isso. O percentual de que trata o parágrafo 1º, o que é que diz o parágrafo 1º?
40%. Será de 20%. Então, a multa que era de 40 passa a ser de 20. E qual o detalhe para a gente aplicar praticamente aqui, né, na vida prática da gente? E agora a gente tem um exemplo concreto, que antes da pandemia a gente não tinha muito esse exemplo para dar, né? Mas agora a gente tem força maior aí para exemplificar muita coisa. Então, vamos lá. Olha o que diz essa partezinha aqui entre vírgulas do artigo. Reconhecida pela Justiça do Trabalho. Então, a exigência para o reconhecimento, para que a gente tenha essa redução de 20%, é que essa redução seja reconhecida pela Justiça do Trabalho. Então, olha, observe como o empregador, ao realizar isso, especialmente nesse momento de pandemia, alegar ali na rescisão a força maior, porque de fato era a força maior, mas a redução para 20% exigia essa autorização, esse reconhecimento da Justiça do Trabalho. Então, esse empregador se submeteria a uma demanda judicial, iria custear as despesas de uma demanda trabalhista, então, por conta de 20%. Então, muitas vezes acaba sendo ali mais inteligente do ponto de vista da análise, né, dos custos envolvidos em determinada decisão empresarial, até, se fosse o caso, fazer a rescisão mesmo, sem justa causa. A mesma coisa se dava com o fato do príncipe, mas isso aí, a gente tem até vídeo no Instagram falando disso, a gente não vai se ater a respeito do fato do príncipe aqui, porque não é o tema da nossa aula, mas também a gente pode pensar isso no fato do príncipe também, porque aí a indenização, exemplificando, a indenização do FGTS seria paga pela administração pública, né? Mas a gente precisaria ali de uma demanda ser provada, a administração pública vir ali a ser convocada a juízo para poder, então, fazer o pagamento dessa indenização. Então, todo um desgaste que esse empregador se submeteria ali até provar que ele não deu causa a essa rescisão, tá? Então, é bem interessante a gente observar esses detalhes. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 18. As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos de rescisão do contrato de trabalho, observando o disposto no artigo 477, eximindo o empregador exclusivamente quanto aos valores discriminados. Então, em caso de rescisão do contrato de trabalho, olha a obrigação que eu falei para vocês, esse empregador proceder com a entrega das guias, proceder com o depósito da multa do 40%, para esse empregado fazer jus ali à percepção desses valores no prazo do artigo 477 da CLT, tá certo? Então, é bem importante a gente observar isso. Em caso de uma rescisão por justa causa, mais um ponto importante para a gente falar, não vai fazer jus o empregado à movimentação do seu FGTS, tá? E nem, obviamente, nem receberá a multa de 40%. Um outro detalhe que a gente pode falar sobre essas movimentações do FGTS é quando a gente está diante de aí uma inovação trazida pela Lei 13.467, que é a rescisão de comum acordo. Nesse caso, o empregado vai conseguir movimentar apenas 80% do saldo da sua conta vinculada. Então, aí uma novidade trazida pela reforma trabalhista e que a gente tem aí quando a rescisão ela é feita ali de comum acordo. Olha, não é uma rescisão sem justa causa, nem é uma rescisão por justa causa, nem por culpa recíproca. É só porque eu não quero mais trabalhar, você também não me quer mais aqui, e aí a gente está convergindo aqui que não dá mais para continuar o vínculo de emprego, então a gente vai fazer uma rescisão do contrato de trabalho ali de comum acordo, tá beleza? Olha, vamos falar sobre a gente já falou da rescisão, do que é o FGTS, quem vai gerir os valores depositados na conta vinculada, falamos de quando deve ser pago, e aí um detalhe que eu queria falar para vocês é o prazo para recolhimento das verbas rescisórias referentes ao FGTS. Olha o que diz o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.036. O empregador que não realizar os depósitos previstos nessa lei, no prazo fixado do artigo 15, responderá pela incidência da TR sobre a importância correspondente. Olha o parágrafo 1º, sobre o valor dos depósitos acrescido da TR, incidirão ainda juros de 0,5% ao mês,
ou fração, a depender de como, de quando ser pago, e multa, sujeitando-se também às obrigações e sanções previstas no Decreto 368. Então, olhe só como a gente não falou quando está depositado, esse valor é atualizado a cada dia 10. Então, se esse empregador não procede com o pagamento, ele vai incidir ali multas e juros quando ele realizar o pagamento. Inclusive, até recebi uma pergunta quando eu abri a caixinha lá no Instagram sobre o tema da aula que a gente está falando aqui, e a pergunta era qual a diferença entre pagar no seu trabalho e pagar atrasado, enfim. Gente, a multa vai acontecer, os juros vão acontecer, né? A atualização. A diferença é que no seu trabalho você pode ali vir a negociar aquilo, mas não recomendo em hipótese nenhuma ali que se aguarde, que o empregador aguarde ali eventualmente uma reclamação trabalhista para proceder com o pagamento do FGTS dos seus empregados. Além, óbvio, do FGTS ser um direito do trabalhador, esse empregador que não cumpre essa obrigação está sujeito ali às penalidades legais, inclusive sofrer uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, responder a um TAC, ter que celebrar um TAC, melhor dizendo. Então, veja que isso pode acarretar ali esse empregador em sanções administrativas, multas, que não é, obviamente, interessante, tá? E mais dois detalhezinhos aqui para falar, três, para falar com vocês, para a gente já encerrando a nossa aula. Hipótese de movimentação do saldo do FGTS, excetuando a rescisão, que, como eu já disse, vocês já sabem agora como é que funciona. E eu quero falar da MP 946 e o contrato com a administração pública, que é o contrato nulo, e a incidência desse FGTS. Vamos nessa. Olha, quais são as hipóteses ali que a gente vai ter de movimentação dessa conta do FGTS do empregado? Além da rescisão, quando eu falei com vocês, a gente tem várias hipóteses trazidas ali no artigo 20 da Lei 8.036. Quais são elas? Além da despedida sem justa causa, inclusive a rescisão indireta, eu não falei para vocês. Isso é interessante. A rescisão indireta, que é justa causa do empregador, a grosso modo, para a gente entender, esse empregado faz jus à movimentação do seu FGTS como se fosse uma rescisão sem justa causa, tá, gente? A aposentadoria concedida pela Previdência Social, e o empregado vai fazer jus à movimentação do seu FGTS da mesma forma. Quando o trabalhador ou qualquer um dos seus dependentes for acometidos por neoplasia maligna, e aí, infelizmente, né, em caso dessa fatalidade acontecer, o empregado pode ali movimentar. Em caso também do empregado ter ali o interesse em adquirir um imóvel para sua residência, imóvel próprio, pode também utilizar o FGTS, seu saldo de FGTS para movimentar, para fazer o pagamento ali, para financiar o seu imóvel próprio. Quando esse empregado tiver idade igual ou superior a 70 anos, tá? Esse empregado também vai fazer jus à movimentação do seu FGTS. Essas são algumas das hipóteses que estão lá no artigo 20 da Lei 8.036. Tá, beleza? Se tiverem depois alguma dúvida da aula, vocês podem me mandar um direct lá no Instagram. Vocês podem deixar comentários aqui no vídeo, tá? Que depois eu venho aqui, respondo para vocês. Lá no Instagram também eu respondo no direct. Pode ficar à vontade de me mandar as dúvidas de vocês. Vamos falar aqui da MP 946 e depois da administração pública para encerrar a aula. A medida provisória 946, o que foi que ela disse? Foi recente, agora de 2020, que ela autorizou e que tem a ver aqui com a nossa aula. A MP 946 autoriza, tá, gente, a movimentação. Ela cria uma hipótese do artigo 20 aqui da Lei 8.036. Ela autoriza a movimentação do saldo depositado na conta vinculada do trabalhador no valor de até R$ 1.045, ou seja, no valor de até um salário mínimo desse empregado, tá? Então, essa movimentação começou a partir de junho desse ano, tá? E esse empregado tem até dezembro, aí foi feito um calendário pela Caixa Econômica para o devido pagamento, porque a gente sabe que são milhões de brasileiros que têm contas de FGTS e que pode ali movimentar até o valor de um salário mínimo de R$ 1.045 ali por conta da MP 946. E para finalizar a nossa aula, e só um detalhe aqui da MP 946, gente, e quando esse empregado
vir a ser ali dispensado, é aquele valor que foi sacado durante o período, se fizer parte do lapso temporal, daquele corte ali durante aquele vínculo de emprego, aí vai contar como saldo a título de base de cálculo da multa de 40%, tá? Não esquece disso não, que embora o empregado tenha feito o saque, não é o saldo vinculado no momento do saque, é o saldo, a base de cálculo dos 40% ou dos 20% que seja, é com relativo ao período que ou está depositado, ou deveria estar, ou aquele empregado faria jus, como é o caso, por exemplo, se tivesse sido sacado, no meu período de vínculo eu tinha 3.000 de FGTS, mas nesse intervalo de tempo eu saquei 1.000. Na hora da rescisão, vai contar ali, vai ser base de calculado ali com base no meu 3.000, que é o valor que eu faria jus se eu não tivesse sacado nenhum valor da minha conta do FGTS, tá? Não podemos esquecer isso. Teve até outro detalhe, foi a MP 927, que também falou um pouquinho sobre a FGTS, que ela ela suspendeu os pagamentos da competência de março, abril e maio, e autorizou o pagamento a partir de julho, parcelado em até 6 vezes. Então, foi uma forma que, para poder, mitigou aí, né, essa obrigatoriedade do pagamento até o 7º dia do mês subsequente à prestação de serviço, como forma ali de dar um fôlego aos empregadores que estavam sofrendo com a pandemia e aí a perda de receita das suas respectivas empresas. Beleza? E já caminhando para encerrar, vou comentar só aqui o artigo 19A da Lei 8.036, que trata a respeito do contrato com a administração pública e a incidência ou não do pagamento do FGTS. Vamos lá, vem comigo. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, quando mantido o direito ao salário. O que isso quer dizer, minha gente? O que acontece? Via de regra, e o artigo 37 da Constituição está aí para poder fundamentar isso que eu estou dizendo, os contratos com a administração pública, eles deverão ser ali, ou melhor, o ingresso ao serviço público deverá ser realizado através de concurso público. Isso é o que diz o artigo 37 da Constituição. Mas não raras vezes a gente se depara com contratos celebrados diretamente com a administração pública e que ali esse empregado, esse trabalhador presta um serviço que a administração se beneficia. Nesse caso, o que acontece? O contrato é nulo. Por quê? Por afronta direta ao artigo 37 da Constituição, como eu falei para vocês, o ingresso no serviço público através de concurso público de provas e títulos. E nesse caso, quando, mesmo diante desse contrato nulo, a gente tem a identificação da obrigatoriedade do pagamento dos salários pela administração pública, a administração pública se beneficiou, esse trabalhador está prejudicado nessa relação. Qual a única verba que esse trabalhador ainda faz jus? Ao FGTS. Então, a administração pública, ainda que celebrado esse contrato, que a gente chama de contrato nulo, porque ele, na sua origem, ele não respeitou um preceito legal, ainda a gente vai ter a incidência do pagamento do FGTS com a força da aplicação do artigo 19A da Lei 8.036. Isso é bem importante porque até quando você está fazendo uma reclamação trabalhista, por exemplo, ou até para quem for advogar ou quem já advoga para a administração pública, pode observar isso. Né? Muitos municípios, a gente tem algumas reclamações trabalhistas contra municípios e aí a gente vai ter, a depender, aí a gente vai poder entrar na seara da competência da Justiça do Trabalho para tanto, enfim, mas independente disso, independente da questão do que a gente envolve de competência, a gente vai ter ali a incidência do pagamento do FGTS durante o período laborado por aquele empregado. Beleza, gente? Esses eram os assuntos que eu queria tratar com vocês sobre FGTS, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem e compartilhem essa aula com os colegas de vocês, para que mais gente conheça aqui o canal e venha com a gente aprender direito e processo do trabalho. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E não se esqueçam de dar o legal aí no vídeo,
de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também de ativar o sininho com as notificações. Me acompanha também lá no Instagram, @nataliaoliveira.a, e participa do canal do Telegram, porque eu compartilho lá materiais exclusivos sobre direito e processo do trabalho e prática trabalhista também. Tá certo, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê aí no canal e mais vídeos de direito e processo do trabalho. Um grande beijo e bons estudos!